Bem-vindos ao podcast Vai a Linha Cruza. Hoje o episódio é sobre um clube histórico que infelizmente acabou por descer à última divisão distrital. Pelo menos o Boa Vista enquanto clube. O Boa Vista SAD penso que ficou na divisão pró-nacional da Associação de Futebol do Porto. Então hoje o episódio é sobre o Boa Vista e qual a solução para o futuro, ou quiçá, talvez uma extinção do clube e ressurgimento de um novo clube com o palmarés e com o historial do antigo clube. Como todos sabemos, o Boa Vista foi reintegrado novamente na Primeira Liga em 2014 após decisão de tribunais superiores que coordenaram a reintegração do Boa Vista na Primeira Liga e desde então para cá tem sido um clube que tem conseguido boas participações nos campeonatos. Entre 2016 e 2019, por exemplo, conseguiu um nono lugar e dois oitavos lugares e tem sido um clube que tem conseguido garantir a manutenção todos os anos até à temporada transata. Em 2020, um investidor chamado Gerardo Lopes comprou uma participação na SAD. É um investidor que, como todos sabemos, não tem um historial muito favorável no que toca à gerência de clubes. Temos o caso do Moscon, do Bordeaux, do Lille, até da equipa de Fórmula 1 da Lotus. São tudo clubes e equipas que destruiu e, excetuando o Lille, que depois foi vendido a outro empresário, mas deixou uma dívida perto dos 300 milhões do clube e quase que o levava à falência. Mas temos o caso do Bordeaux, por exemplo, que está na quarta divisão francesa. O caso do Boa Vista agora vai participar na divisão distrital da Associação de Futebol do Porto. Temos o caso do Moscon, foi extinto. O caso da Lotus na Fórmula 1 acabou e foi renomeada para outra equipa, portanto o historial dele não abona nada a favor dele. Portanto, logo por aqui, quando em 2020 foi comprado uma percentagem da participação na SAD do Boa Vista, por parte deste Gerardo Lopes, todos nós que estamos mais ou menos a par do futebol, ficamos com uma pulga atrás da orelha, porque já sabemos claramente que com ele ao leme, os clubes muito dificilmente vão estar saudáveis financeiramente e, consequentemente, esportivamente. E, portanto, logo aqui é um red flag. Se formos olhar, por exemplo, agora aos números do passivo do clube, tanto SAD como clube, vemos que o Boa Vista SAD tem um passivo de 160 milhões de euros, enquanto que o clube tem um passivo de 85 milhões de euros. Portanto, isto é uma situação caótica, quase impossível de dar a volta a uma situação destas. Realmente, juntando os dois passivos, estamos a falar de um passivo de 245 milhões de euros para um clube como o Boa Vista. E, sinceramente, na minha opinião, este clube só se mantém à tona por ser o Boa Vista e realmente por ser um clube acima da média em termos de historial que temos no campeonato português. Porque, de outra forma, isto era um clube que claramente já tinha sido extinto e já tinha sido declarado insolvente, como foi agora há pouco tempo, e já tinha sido extinto e com certeza teria sido criado outro clube adquirindo aí o palmarés e o historial do Boa Vista. Portanto, não se adivinham termos nada fáceis para o Boa Vista nos próximos anos. Foi criado agora também um clube chamado Panteras Negras Futebol Clube, que é um clube criado por adeptos de Boa Vista que não se vê na gestão que tem sido feita do clube e, portanto, criaram esta equipa e inscreveram-na na última divisão da Associação de Futebol do Porto também para começar a competir e talvez, quiçá, haver uma fusão daqui a uns anos com o Boa Vista ou adquirindo o Palmeiras do clube. Estranhamente, vemos também que a SAD criou uma equipa também para competir na divisão distrital imediatamente abaixo do Campeonato de Portugal. Digo estranhamente porque realmente é uma SAD que tem uma dívida muito elevada e com um gestor ou com o líder da SAD pouco preocupado, ou pelo menos transparece pouca preocupação com a SAD, portanto não percebo
esta tentativa de reerguer uma SAD que por si só já está condenada, porque 160 milhões de passivo é qualquer coisa de extraordinário e com ativos não chego nem perto deste valor, portanto não consigo perceber qual o motivo de simplesmente não extinguir o Assad. Para mim não faz sentido, porque o mesmo investimento que ele já fez na SAD dificilmente vai conseguir recuperá-lo, portanto não entendo esta decisão, mas quem está a liderar a SAD deve ter os seus motivos e portanto estou curioso para ver como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer agora nesta próxima temporada. Vamos ter 3 clubes a representar basicamente o mesmo emblema, portanto estou curioso para saber qual é que é o próximo episódio desta novela, podemos dizer assim. Vai ser curioso. Então, acho que todos nós já sabíamos que este ia ser o desfecho mais previsível. Estávamos só... A nossa dúvida era só quando é que vai acontecer. Porque já estas últimas temporadas foram de enorme sacrifício para o Boa Vista, tanto por causa dos transfer bans e não conseguirem contratar jogadores. Tentar fazer milagres com nada, basicamente. A apostar em muito jovem da formação que infelizmente, e é a minha opinião, sem qualidade para jogar na primeira divisão, portanto, acho que era algo que já estávamos a adivinhar, só não sabíamos era quando é que iria acontecer. Aconteceu agora com uma descida de divisão em campo. Tivemos o caso, por exemplo, do Vitória de Setúbal, que teve uma descida de divisão não dentro do campo, mas administrativamente. Portanto, o Boa Vista acabou por descer de divisão e não conseguiu a inscrição nem para a Liga 2, nem para a Liga 3, nem para o Campeonato de Portugal. Falou-se que o dinheiro não veio a tempo do Gerard Lopes para conseguir fazer a inscrição para a Liga 2, mas para mim também é surpreendente esse facto ter acontecido, porque sinceramente não faz sentido saber quais é que são os pressupostos que se tem que cumprir para participar de uma competição e não se fazer as transferências e não se tratar dos assuntos atempadamente para conseguir a inscrição. Para mim é surreal. Para mim só diz do amadorismo que é este senhor, porque eu não consigo agarrar-me a algo para elogiar ou para dizer que este senhor fez um bom trabalho aqui ou lá. Já tem um historial tão negativo e depois dentro do Boa Vista também não conseguiu fazer algo diferente do que tem sido a norma dele, portanto é estranhíssimo, não se consegue compreender este amadorismo. Percebo que haja muitas pessoas dentro da estrutura que trabalham e que dão a sua vida para fazer as coisas acontecer, mas quando temos um líder que não tem o mesmo espírito que nós, digamos, as pessoas que trabalham no Boa Vista, é de lamentar apenas e só. Acho que o Christian Bacci, nesta temporada atrasada, foi um milagreiro, conseguiu manter o Boa Vista minimamente à tona para conseguir um objetivo quase irrealístico, mas possível ainda, da manutenção. Pelo menos deu as bases para conseguir chegar à última jornada com uma possibilidade ínfima de conseguir manutenção, o que é de louvar e é um trabalho hercúleo, por causa de nós olhamos para o plantel da temporada passada e realmente era muito difícil, e já não estamos a falar do plantel a partir de janeiro conseguiram, derivado de conseguirem tirar alguns transfer bans, conseguiram ir buscar alguns jogadores a custo zero, mas antes disso eram basicamente tinham 11 que dava para competir minimamente no campeonato e sem soluções, e ele fez milagres com o que tinha. Portanto, não foi pelo Cristiano Bacci que o Boa Vista desceu de divisão. Claramente, o que fez descer o Boa Vista de divisão foi a péssima gestão que foi feita nestes anos. Ok, que o Boa Vista também foi prejudicado porque não teve as mesmas benesses quando foi na construção ou da remodelação do estádio para o Euro 2004 e não teve as mesmas regalias que tiveram outros clubes. Qualquer das formas, acho que foi uma gestão
danosa que muitos dirigentes passaram no clube e que não dignificaram o emblema e com consequência culminou nesta descida de divisão e depois não conseguirem a inscrição para o campeonato da segunda divisão, nem para a Liga 3, nem para o Campeonato de Portugal. E penso que vai ser muito difícil voltarmos a ver o Boa Vista nos próximos 10 anos em campeonatos profissionais. Acho difícil porque a dívida é muito grande e, e buscar jogadores e buscar qualidade para conseguir subir etapa por etapa para os campeonatos profissionais, acho que vai ser muito difícil. E eu acho que a solução mais viável para voltarmos a ter um Boa Vista de Primeira Liga é a extinção do Boa Vista como conhecemos e criar outro emblema com o palmarés e com o historial deste Boa Vista e tentar começar do fundo, devagarinho, chegar acima para tentar voltar à Primeira Liga, porque de outra forma eu acho muito difícil com este passivo e com tudo o que se passa à volta do clube, acho difícil haver salvação para o Boa Vista. Quero falar também um bocadinho sobre a Federação Portuguesa de Futebol ou a Liga Portugal, não sei. Acho que é a Liga Portugal que gera os licenciamentos dos clubes para disputar os campeonatos. A mim faz-me confusão como é que se permite que estas situações aconteçam numa primeira liga ou mesmo numa segunda liga. É impensável como é que um clube com este passivo todo claramente não consegue dar garantias para, para ter as contas em dia e para manter tudo regularizado. Eu penso que tem que haver um maior controle da Liga Portugal ou mesmo da Federação nestes investidores que compram achados e compram as percentagens e que vêm supostamente para ajudar e para grandificar o clube ou a SAD, neste caso o mais correto é a SAD que adquirem. Eu acho estranho isso, tem que haver um escrutínio maior destes empresários que chegam cá e apresentam o dinheiro e compram as participações da SAD. Tem que haver um maior escrutínio, tem que se ver qual é que é o historial destes empresários, tem que se ver quais é que são as intenções, de onde vem, de onde o dinheiro vem. Eu acho que isto são tudo temáticas que têm que ser escrutinadas, mas escrutinadas a sério, porque isto em Portugal há muito casos destes em que os clubes são adquiridos por empresários ou por fundos, prometem mundos e fundos e depois de repente, num espaço de 3 ou 4 meses, parece que tudo volta outra vez atrás, parece que já não há dinheiro, os jogadores deixam de receber, principalmente os funcionários do clube deixam de receber, que são pessoas que normalmente até não recebem ordenados muito altos e claramente o dinheiro faz falta todos os meses. Né? Um jogador até se consegue aguentar se calhar 2, 3 meses sem ordenado, mas estes funcionários é que são os maiores afetados disto tudo porque precisam do dinheiro mês a mês para sustentar as famílias e eu acho que a Federação e a Liga Portugal e até mesmo o Governo têm que ter mais mão pesada nisto, têm que controlar melhor esta situação para não voltar a haver casos desses em Portugal, porque já começam a ser demasiados casos em que há problemas de caçado e os clubes vêm por aí abaixo e depois a partir daí ainda é pior, porque depois, neste caso, por exemplo, Boa Vista, a Associação de Futebol do Porto é a associação que tem mais clubes, ou seja, há mais divisões para disputar. O Boa Vista, clube, para voltar à Primeira Liga, precisa de 8 anos sempre a subir de divisão, o que é ridículo. É ridículo e os funcionários que trabalham se calhar anos e anos no clube, em princípio não podem trabalhar mais lá, porque estás numa divisão distrital e já não há receitas suficientes para poder pagar os ordenados a tanta gente, portanto vai haver muito despedimento, certeza absoluta, ou então muito voluntariado. E num clube como o Boa Vista, ou temos o caso do Vitória de Setúbal, o Belenenses também foi um caso assim, entre outros. O Belenenses foi o tipo de problemas, melhor pensando, mas culminou no recomeço do Belenenses Clube na última divisão distrital, portanto o processo foi o mesmo. E mesmo assim ainda não conseguiram chegar à Primeira Liga, já tiveram uma Segunda Liga há 2 anos, penso eu, mas voltaram à Liga 3 e agora quase que subiram outra vez para a Segunda Liga, não conseguiram, perderam no play-off. Portanto, tem que haver uma maior atenção nestes aspectos, porque
quem sai prejudicado são os clubes e é o futebol português, porque isto são clubes históricos, claramente fazem falta ao futebol português e derivado destas gigajogas, entre aspas, entre SADs e dirigentes e etc., os clubes acabam por cair nas profundezas do futebol distrital, enquanto deviam estar era na Primeira Liga e quiçá, a representar Portugal na Europa. Portanto, tem que haver uma maior atenção neste aspecto. O caso do Boa Vista, penso que foi mesmo, como disse anteriormente, um caso de gestão danosa. Dou um exemplo, por exemplo, do caso do Bozedic, que ia ser vendido para a MLS, se não me engano, e que por pormenores que não foram bem descritos na altura, acabou por não sair e esse dinheiro se calhar fazia falta para talvez até conseguir inscrição na segunda liga. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Não percebo qual é que é a gestão deste Gerardo Lopes. O que eu sei é que este empresário luxemburguês deu cabo do Bordeaux, deu cabo do Moscou, quase deu cabo do Lille e deu cabo da Lotus. Portanto, neste caso, por exemplo, o governo, ou mesmo os dirigentes da Liga Portugal ou da Federação Portuguesa de Futebol, tem que se olhar para o historial deste empresário em específico e pensar: será que este empresário é uma mais-valia para o futebol português? Será que vai melhorar as condições que há no Boa Vista? Será que vai conseguir resolver os problemas que já vêm de há muitos anos no Boa Vista? Se calhar se olhássemos para este historial, se calhar tudo teria sido evitado. Pelo menos é a minha opinião. Tenho mesmo pena do que aconteceu ao Boa Vista, mas acho que quando as coisas estão neste prisma, acho que o melhor é mesmo começar de baixo, começar do zero, começar de novo com uma força nova, frescos, e começar passo a passo desde baixo até voltar acima. Pode demorar se calhar 10, 15 anos a voltar acima, mas quando voltar em cima vêm saudáveis e vêm principalmente tentar vir sem dívidas, que é o mais importante. Tentar vir sem dívidas e quando voltarem vêm muito mais competitivos do que tem sido até agora, porque realmente um clube como o Boa Vista é quase vergonhoso. Isto que aconteceu foi um transfer ban que não deixou contratar durante 5 janelas de transferências, o que é surreal. Nenhum clube se consegue manter assim, e principalmente se houver saídas é impensável. Fizeram, e muito bem, recorreram à formação, mas muitos jogadores claramente não têm o nível desejado para participar da primeira divisão e logicamente tiveram dificuldades, mas os jogadores que acabaram por ficar e tentaram ajudar o clube ao máximo, esses sim dignificaram o clube porque realmente fizeram coisas heroicas, conseguiram manutenções sem ovos para fazer as omeletes, que é assim que se costuma dizer. É fantástico. E temos o trabalho, por exemplo, do Petit, foi um trabalho muito bom no Boa Vista. O trabalho do Bachi consideramos também que foi um trabalho espetacular, com o que tinha em mão. Conseguiu ser competitivo, o que era difícil, uma das condições que tinha, conseguiu ser competitivo. Portanto, acho que não foi pelos treinadores ou não foi pelos jogadores que o Boa Vista caiu nesta situação. Acho que o dirigismo em Portugal tem que ser melhor. E estou a falar de Boa Vista e falo de muitos outros clubes, porque o dirigismo é muito resultadista e é muito. Não, parece que olhamos para as coisas e não vemos o processo a acontecer. E não temos que ver, digamos assim, não temos que ver, mas temos que ver o resultado desse processo que está acontecendo nos bastidores e muitas vezes sentimos que parece que não há uma direção clara para onde querem ir e muitas vezes isso depois resulta nestas situações, porque não tens resultados durante um ano ou dois. E os investidores, quando vêm para Portugal, eles querem reaver o dinheiro que investiram e lucrar, se possível. E quando isso não acontece em 1, 2 anos, geralmente desistem do, do projeto e depois os clubes, consequentemente, vêm por aí abaixo. Temos o caso também, por exemplo, do Vila Verdense, que foi a maior vergonha que eu vi nos últimos anos do futebol português, ou de que tenho memória do futebol português, porque nunca vi uma situação assim de um norte-americano com 46 anos, penso eu, supostamente vinha para investir no clube,
E a condição para investir no clube era ter que se estiar profissionalmente no clube. Pá, nunca vi nada disto. Isto é uma falta de respeito para os companheiros, neste caso, profissão. Por, claramente, jogadores profissionais que treinam para jogar e para melhorar o clube. E depois vemos um empresário que quer vir brincar ao futebol para Portugal. Foi mesmo assim. Lembro destas imagens e foi vergonhoso, na minha opinião, ver os jogadores cabisbaixo pela descida da divisão, claramente a sentirem o peso do momento, e vemos depois no outro lado este empresário festejar com os seus amigos, parecia que estava numa festa em Beverly Hills, não é? Porque se estreou como jogador profissional. É completamente ridículo e acabou por não investir no clube. E agora é o que se vê, as dificuldades que o clube também tem tido. Portanto, isto não digo que é só em Portugal, porque isto acontece também em mais sítios, mas em Portugal isto tem sido uma. Infelizmente tem sido o normal, e isto não pode ser o normal, isto tem que ser, claramente tem que ser revisto, e tem que haver aqui mecanismos que apoiem estes clubes que são desamparados por estes pseudo-empresários especialistas em futebol. E pronto, e por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Não foi um episódio tanto para falar de futebol dentro das quatro linhas, foi para falar de uma situação de um clube e para dar a minha opinião sobre esta situação que aconteceu com o Boa Vista. Portanto, foi um episódio diferente. Espero que tenham gostado e sigam as nossas redes sociais, partilhem. Deem as vossas opiniões também, deixem nos comentários. E pronto, e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, malta, e fiquem bem. Tchuss!